É 87.5, a onda positiva no seu rádio. Agora são 10h06. Vamos trazendo informações na sequência. A partir de agora, na Onda Positiva FM, Entrevista do Dia. Iniciando nosso espaço entrevista nesta sexta-feira, 17 de setembro, hoje vamos falar sobre a imunização contra a Covid-19 aqui no município de Itapiranga, porque nesta sexta-feira inicia o cronograma de vacinação para os adolescentes e também a aplicação da terceira dose para os idosos. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos e estamos recebendo aqui no estúdio nesta manhã a enfermeira Jaqueline Hermes, ela que vem participar conosco e trazer informações sobre este assunto. Inicialmente, Jaqueline, é um prazer recebê-la aqui na Onda Positiva. Como vai funcionar esse cronograma a partir de hoje? Bom dia, com certeza é um prazer estar retornando novamente aos microfones da Rádio Onda Positiva para estar levando informação para a nossa população. Então a gente está iniciando no dia de hoje um grupo prioritário que está muito aguardado nos últimos tempos, né? Desde o dia 1º de setembro foi anunciado que seria possível estar iniciando a vacinação para jovens de 12 a 17 anos para os municípios que já tivessem essa vacina da Pfizer disponível. Itapiranga não tinha no seu estoque essa vacina e por isso tivemos que esperar o recebimento de mais. No entanto, na tarde de ontem, fomos pegos de surpresa, assim como toda a comunidade, né, a nível nacional, na verdade, quando o Ministério da Saúde se pronunciou referente ao cancelamento da vacinação para os jovens, né? Então, na tarde de ontem, posterior a este pronunciamento, existiu uma reunião com o Conselho Nacional de Secretários e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, onde se reuniram a equipe técnica, né? E para tomar uma decisão sobre a questão da vacinação, porque os estados eles têm autonomia para seguir ou não a orientação do Ministério de Saúde, né? Então, ficou acordado com essas entidades, então, que seria mantida a vacinação nos estados, né? Então, até ontem à noite, 13 estados tinham se manifestado referente à continuidade da vacinação dos seus jovens. E Santa Catarina também optou por essa decisão. Desta forma, a gente dará sequência à nossa vacinação programada para a tarde de hoje, entendendo que a vacina da Pfizer, ela foi aprovada, foi liberada pela Anvisa, foram feitos vários testes e ela foi tida como uma vacina segura para este grupo prioritário dos adolescentes, sendo ela somente, justamente por ter passado por todos esses testes, aprovada até esse momento. Então, a gente vai dar sequência, sim, nessa vacinação, entendendo a importância dela para o nosso município. E, Jaqueline, quais públicos, então, vão receber a vacina hoje? A gente recebeu uma pequena quantidade de doses, né? Sendo que ela deve ser dividida entre terceira dose para os idosos acima de 85 anos e primeira dose para os adolescentes. Então, na tarde de hoje, a gente vai dar início à terceira dose para esses idosos acima de 85 anos que já fizeram 6 meses, já completaram 6 meses da sua segunda dose. E início aos jovens de 17 anos. Então, a gente não recebeu vacina suficiente para todo o grupo da faixa etária dos 17 anos. Chamamos os mais velhos, respeitando a ordem decrescente de idade. Essas listas foram divulgadas com as agentes de saúde e elas estão nos auxiliando nesse chamado. A gente vai receber na tarde de hoje, já tivemos a confirmação de novas doses e na semana seguinte estaremos dando continuidade. Então, priorizando aí na segunda-feira, todos os adolescentes de 12 a 17, inicialmente com comorbidade, então diabéticos, jovens transplantados com deficiências permanentes, doenças cardíacas, esses vão ser feitos de 12 a 17 anos. E também, de acordo com o número de doses que recebermos, vamos mudando sequência por faixa etária, encerrando os de 17 e assim chamando novos grupos, 16, 15, gradativamente, conforme a quantidade de doses que recebermos. Também é importante colocar para
vocês que a gente vai estar recebendo a vacina da Fiocruz, a AstraZeneca, para a segunda dose, que a gente teve falta nessa semana. Então, a gente vai estar recebendo, estamos aguardando o envio dessa nota para que diga a quantidade correta e provavelmente ainda no final de semana estaremos divulgando nos meios, né, de comunicação e também com o auxílio das agentes de saúde o cronograma para a próxima semana, que tomara que seja intenso, que a gente seja contemplado com muitas doses e possa dar sequência dentro do prazo ou até antecipando o prazo, como a gente havia fazendo nos últimos dias. Certo. E Jaqueline, como que estão os números da vacinação aqui no nosso município? A gente está bem contente com a vacinação, o pessoal está retornando para a segunda dose, então a gente tem números expressivos de retorno, poucos faltantes, até fizemos o apelo para você que tem sua segunda dose atrasada, que venha estar procurando para colocar ela em dia, mas de forma geral, os números são positivos, o pessoal tem procurado sim. A gente já aplicou no município, conforme o boletim semanal, que é sempre publicado na sexta ou no sábado, então o último boletim foi feito em 10/9. A gente tem doses aplicadas, 18.027 doses, sendo destas, primeira dose, 12.308, segunda dose, 5.339 e como dose única, 380. Então, com esses números, a gente consegue perceber que mais do que 5.000 pessoas já estão com o seu esquema vacinal completo, né? E o restante aguardando o prazo, então, para estar se vacinando. Mas é um número bastante expressivo que a gente vem, então, atingindo desde o mês de janeiro, conforme o recebimento destas doses. Enfermeira Jaqueline, nos últimos dias, nas últimas semanas, praticamente, nós tivemos uma melhora considerável também nos números da pandemia. Inclusive, o município chegou a zerar o número de casos ativos. A enfermeira acredita que esse avanço positivo aí está diretamente ligado também com o avanço da imunização, Jaqueline? Com certeza, né? A gente sabe que temos municípios vizinhos que ainda estão batalhando para diminuir os seus casos e manter eles dentro do próximo do zero, né? Que tem alguns municípios que estão com um número mais elevado e Itapiranga tem se mantido nos últimos 15 dias com números pequenos e muitos dias até zerados, né? Sendo que no dia de hoje a gente está com somente um caso ativo. E então, com certeza, isso tem uma relação muito significativa com a vacinação, né? Com esse avanço que a gente teve ali na vacinação no mês de julho, quando a gente foi contemplado com as doses extras, né? Então, agora já é um reflexo dessa imunidade garantida por esse pessoal, esse grande grupo que foi vacinado no final de julho. Mas vale a gente reforçar para a população que a imunidade completa, ela se adquire a partir da segunda dose, do esquema vacinal completo, né? Então, a importância da segunda dose, ela deve ser lembrada sempre. E também aqueles cuidados básicos, né? Do uso de máscara, do álcool gel e ainda desse distanciamento que a gente espera que termine logo. E apesar disso, ainda a gente sabe que tem pessoas que mesmo assim, com todas essas informações, ainda estão recusando a vacina, né? Qual que é a orientação para essas pessoas? A gente não pode, né? A gente tem que lembrar que todo ser humano ele tem, perante a Constituição, o direito de ir e vir, né? Então, a gente não pode de forma alguma obrigar, e nem é essa a nossa intenção, né? Enquanto servidores da saúde. O que a gente pode é justamente se colocar à disposição dessas pessoas que ainda tenham alguma dúvida sobre a vacina. A gente não é sabedor de todo o conhecimento, né? Mas o que a gente puder estar orientando, esclarecendo e talvez vindo a mudar a opinião dessa pessoa, a gente se coloca à disposição, toda a nossa equipe de saúde, e lembrar que é um ato não só de cuidado comigo, mas é um ato de cuidado com o outro, com o coletivo. Quando eu tenho o meu direito de dizer não à vacina, eu também posso estar ferindo o direito do outro, porque como é uma questão de saúde pública, né, não é uma decisão somente minha, eu tenho que sim pensar na comunidade, na minha família. Se eu sou um jovem, não tenho riscos de saúde e opto por não fazer, mas eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um idoso que eu vou estar convivendo e que eu posso sim estar levando o vírus para ele e talvez ele está evoluindo para uma forma mais grave. Então eu acho que é a questão mesmo da gente pensar em nós, mas também pensar no outro, né? Se não fosse ter uma segurança, as vacinas não seriam liberadas por esses órgãos fiscalizadores, né? Então, a gente sabe que tem sim uma segurança, assim como a gente sabe e recebeu vários relatos de alguns efeitos adversos que normalmente
Normalmente são esses que fazem com que as pessoas tenham um pouquinho de resistência de estar fazendo, né? No entanto, esses efeitos são passageiros, né? Eles são em torno de 24, 48 horas, até 72, e a partir disso a pessoa já começa, o seu organismo já começa a combater esse vírus no corpo, né? Então, a gente não teve no município nenhum relato de alguma advertência fora do esperado, então isso nos tranquiliza em estar levando essa informação para a comunidade e pedindo para que você que está nos ouvindo, que ainda não fez a sua vacina, ainda tem um tempinho de repensar. A gente fez uma solicitação para a Regional de Saúde para na próxima semana estar nos enviando mais algumas doses para que a gente possa estar vacinando pessoas acima de 18 anos que tenham interesse. Então, se você nos ouve e pode ter mudado de ideia, a gente vai ter essas doses disponíveis ainda na semana que vem, porque essas que vêm para idosos de terceira dose para os adolescentes a gente não pode estar utilizando. Então é um último chamado que a gente faz para você que nos ouve, que nos acompanha e que talvez tenha interesse ainda estar se vacinando, que nos próximos dias a gente vai estar divulgando qual é a data que teremos ainda algumas doses disponíveis, e a partir disso eu acredito que a gente não vai receber mais. Certo, a enfermeira Jaqueline Hermes participando conosco no Espaço Entrevista desta sexta-feira, falando sobre a imunização contra a Covid-19 aqui no nosso município de Itapiranga. Jaqueline, obrigado pela participação, a Onda Positiva está sempre à disposição. Eu que agradeço, só me perdoe, deixa eu fazer mais um lembrete. Aos adolescentes é necessário a presença de um adulto, tá? Como são menor de idade, a gente tem essa normativa recebida da Regional de Saúde do Estado de Santa Catarina, que exige a obrigatoriedade de um maior de adulto responsável. Então a gente lembra a todos para que não tenha esse imprevisto e a gente não possa estar fazendo a vacina nesse grupo. A gente agradece e estamos sempre à disposição enquanto Secretaria de Saúde. Ok, agora são 10h18. Este então é o nosso Espaço Entrevista nesta sexta-feira, 17 de setembro, falando sobre a imunização contra a Covid-19 no município de Itapiranga. O nosso Espaço Entrevista volta na próxima segunda-feira, sempre com informações de interesse para a nossa comunidade.